Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos começar aí uma nova aula, tá? Eu já falei para vocês a respeito de medidas, né? Hoje nós vamos falar a respeito de uma medida especial, que é a medida de comprimento, tá? Como eu já falei para vocês uma outra oportunidade, a necessidade de medir, né, vem desde a antiguidade, certo? Então, por exemplo, os egípcios e os assírios eles utilizavam uma medida que é o cúbito. O que seria o cúbito? No caso, na época, lá no Egito, eles utilizavam do faraó a distância do seu cotovelo até a ponta do seu dedo médio. Isso daí representava um cúbito, tá certo? Tinha uma pequena diferença entre a medida do cúbito lá dos egípcios e a medida do cúbito lá dos assírios, certo? Porque normalmente eles pegavam essa medida pensando em um rei, faraó, enfim, tá certo? No século XII, o rei Henrique I, ele instituiu a jarda, tá, gente? A jarda seria exatamente essa medida que está sendo apontado aqui, ó. Seria a medida do nariz do rei até os seus dedos, tá certo? Isso daqui representava uma jarda e dá 91,44 centímetros. Temos a polegada, vai dar aí 2,54 centímetros. Temos o pé, 30,48 centímetros. Antigamente, eles não tinham essas unidades de medida, né, centímetros, e aí ficava muito complicado, porque como nós temos as mãos, os pés diferentes, então não ficava padronizado. Aí depois eles padronizaram aí com valores, tá? Depois do que surgiu aí a definição do metro, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Pessoal, a polegada é utilizado até hoje. Polegada, vocês sabem que quando você vai comprar uma TV, você compra uma TV de 50 polegadas, 40 polegadas, 60 polegadas, enfim, tá? Essa medida, gente, é a medida da diagonal da TV. Então, por exemplo, pessoal, uma TV que tem 50 polegadas, olha aqui quanto é que vale a polegada, gente. 2,54 centímetros. Então, o que eu teria que fazer? Ó? 50 vezes 2,54 centímetros. Isso daqui vai dar 127 centímetros. Então, ou seja, se medir aqui na diagonal, daqui até aqui, ó, vai ter 127 centímetros. E assim por diante, tá, gente? Para todas as TVs aí é só fazer essa regrinha e multiplicar a polegada por o número de polegadas por 2,54 para você achar a medida da TV em centímetros na sua diagonal. Tá certo? Pessoal, o metro. O metro, ele foi instituído há alguns anos pensando na distância entre o Polo Norte, tá, até a linha do Equador. Então, ó, você pega essa medida e divide por 10 milhões, você vai ter aí a unidade do metro. Tá? Então eles pegaram a medida dessa distância e acharam a 10.000.000ª parte dessa distância. E aí foi determinado essa distância aí como o metro. Hoje em dia eles utilizam aí com aproximação aí com valores da velocidade da luz para você ter uma medida mais precisa ainda, tá certo? Bom, aqui nós temos o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal foi adotado no Brasil no ano de 1862. Então, nesse sistema nós temos o quilômetro, hectômetro,
decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para a gente fazer aí a transformação de unidades, tá, gente? Você tem que fazer o seguinte, ó. 1 quilômetro você faz vezes 10, dá 10 hectômetros. 1 hectômetro vezes 10, 10 decâmetros. E assim por diante. 1 decâmetro, 10 metros, 1 metro, 10 decímetros, 1 decímetro, 10 centímetros e 1 centímetro, 10 milímetros. Tem muitas unidades aqui, tá, gente, que vocês já conhecem, já estão acostumados aí a trabalhar, tá? Mas as unidades de medida mais utilizadas, gente, são essas aqui, ó, quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. São as mais utilizadas, tá? Mas, enfim, as outras unidades, apesar de menos usadas, também nós temos que saber aí quanto que vale e tal, certo? Pessoal, a partir dessa tabela, nós podemos concluir o quê? 1 metro é igual a 10 decímetros. 1 metro vale 10 decímetros. Tá aqui, ó, vezes 10. Tá certo? Eu posso falar também, gente, que 1 metro... Vou transformar para decâmetros, tá, gente? Então eu teria que dividir por 10. Então 1 metro seria 1/10 de decâmetro. Se, por exemplo, tá, gente, eu queria transformar aqui, ó, uma unidade, o metro, para hectômetro. Então eu teria que dividir, ó, 1 metro. Eu teria que dividir por 10. Certo? Eu tenho que dividir por 10 novamente. Para chegar em hectômetro. Então, ou seja, pessoal, 1 metro é igual a 1 centésimo, só multiplicar, tá, gente? Ó, 1 vezes 1, 10 vezes 10, 1 centésimo de hectômetro. Tá? Nós podemos fazer a transformação dessa maneira, certo? Você vai dividindo por 10. Como aqui eu vou dividir por 10 e depois dividir por 10 novamente, então, ó, 10 vezes 10 vai dar 100, é a mesma coisa que você dividisse por 100. Então, 1 metro seria 1 centésimo de hectômetro, tá certo? 1 metro seria 1 milésimo de quilômetro, tá ok? Então, nós podemos fazer a transformação dessas unidades aí dessa maneira, tá? Pessoal, um exercício aí para vocês. Faça o que se pede a seguir, ó. Utilizando a tabela, transforme 23 metros em decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Aqui é o decímetro, letra minúscula, tá, gente? Não sei por que saiu maiúsculo aí, tá? Então, por exemplo, tá, gente? Ó, 23 metros. Então, ó, eu vou escrever assim, ó. Unidade, aqui no metros, e o... Então, ó, olha, eu escrevo 23 metros. O número tem que parar na unidade referente aí, tá? Então, 23 metros. Eu quero transformar esse 23 metros em decímetros. Então, o que que eu faço, pessoal? Só acrescento um zero, eu transformei para decímetros, certo? Então, ó, 23 metros é a mesma coisa que 230 decímetros, certo? Aí eu quero transformar também aí para centímetros. E aí o que que eu faço? Escreve o 23 metros e aí eu vou até os centímetros. 2.000
e 300 centímetros. Tá ok? E aí eu quero transformar também para milímetros. Mesma coisa, tá, gente? Escreve o 23 e vai preenchendo com zeros aqui, ó, até o milímetros. Então, 23 mil milímetros. Tá certo? Depois a gente tem aqui a representação decimal. Ou seja, você escrever aí como é que ficou essa transformação. Se você quiser, né, aqui na primeira linha eu estou representando o 23 metros. Tá? Pode completar aqui também na tabela. Pessoal, letra B. Agora eu vou representar 107 metros em decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então eu vou escrever os 107 metros, eu vou escrever assim, ó. A minha unidade, tá, gente? O meu número da unidade, ele tem que estar lá no metros, certo? Então 107 metros, representação aqui decimal. Eu vou transformar em decâmetros. Decâmetros, pessoal, eu vou ter que colocar a vírgula aqui, ó. Tá? Então, ó, põe a vírgula aqui. Certo? Então fica 10,7 decâmetros. Tá certo? Para hectômetros, escreve o metro de novo. Põe a vírgula aqui no hectômetros, ó. Então vai ser 1,07 hectômetros. Para quilômetros. Pessoal, para o quilômetros, o que eu tenho que fazer? Eu escrevo aqui o metro. A minha vírgula ela tem que ficar aqui no quilômetro. Certo? Então, para ela ficar aqui no quilômetro, eu tenho que acrescentar um zero aqui, ó. Então, ficaria 0,107 quilômetro. Certo? Transformado aí. O que vocês percebem, né, gente? Que quando você está transformando, lembra lá que eu tenho que dividir por 10. Toda vez que você divide por 10, ó, quem vai mexendo ó, é a vírgula. A vírgula vai andando uma casa para a esquerda aí. Letra C, pessoal. Agora eu vou transformar 56,7 metros em centímetros e quilômetros. Então tá aqui, ó. 56,7 metros. Eu quero transformar para centímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou com o meu número até a casa do centímetro. Completa com zero aqui, ó. Então vai dar 5.670 centímetros. Quero transformar para quilômetros. Vai até a casa do quilômetro. Completa. Tomem cuidado aí com a vírgula, tá, gente? Como eu estou transformando para o quilômetros, então a minha vírgula tem que ficar aqui nessa casa. Certo? Então 0,0567 quilômetro. Certo? Tá aí, tá transformado aí as unidades. E por último, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, 3.045 decímetros. Então, 3.045 decímetros. A casa da unidade tem que ficar lá no decímetro, né? Aqui, esse valor aqui são 3.045 decímetros, certo? Então tá aí, 3.045 decímetros. Eu quero transformar em decâmetro. Pessoal, decâmetro, eu vou escrever o número novamente.
é só colocar a vírgula aqui no decâmetro. Então seria 30,45 decâmetros. Certo? Depois eu quero transformar para milímetros. Escreve o número novamente e vai até a casa dos milímetros. Então deu 304.500 milímetros. Certo? O número vem até a casa do milímetros. Então 304.500 milímetros. Certo, pessoal? Tudo bem? Quem achar melhor para transformar, tá, gente, utilizar a tabela, tá? Pode utilizar a tabela aí que ela é bem eficiente, tá certo? Como vocês estão vendo essas transformações agora, então no início é legal vocês utilizarem a tabela, depois, conforme vocês forem pegando o jeito de transformações, aí você pode fazer de uma maneira um pouco mais direta, tá certo? Bom, turminha, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.